eu sou a Aiela, muito prazer. Em nome da São Paulo Food Film Fest, eu dou as boas-vindas a todos vocês. Vocês já assistiram ao episódio, já viram Tainá lá. Então é o maior prazer que a gente tem de ter conseguido trazer Tainá lá do Pará, Tainá Marajoara, e agora ela está aqui com vocês. Eu não vou falar mais nada, é com você. Bem-vinda. Catu, bem-vindos todo mundo mais uma vez. Catu, Kakaiturete, gratidão pelo convite de estar aqui, por a gente estar compartilhando essa tarde linda, chuvosa, ainda bem chuvosa, porque nós temos passado dias difíceis nesse país inteiro. Eu venho do arquipélago do Marajó, do pior IDH do país e da maior concentração de sociobiodiversidade oleaginosas do mundo. Até quando isso vai ser um índice contraditório? Até quando isso vai ser oposição? Até quando a gente vai ser guardião do planeta e a gente vai ter o pior IDH? O que quer dizer que tudo isso acontece porque o nosso conhecimento tradicional, a nossa forma de vida, a nossa compreensão de mundo, a nossa cosmovisão, o nosso bem-viver, ele é ignorado, ele é desrespeitado, ele é violado. E não apenas dos povos indígenas, mas das comunidades locais e de cada uma que está sentada aqui. Porque se a gente não tivesse violações, se nós estivéssemos em uma sociedade que estivesse rumo ao bem-viver, a cidade, a megalópole, não estaria em sofrimento climático, como ela também está. Então, compreender que a nossa vida, ela também é a vida de todo mundo, isso é essencial. E isso também passa pela comida. Passa especialmente para quem tem poder de escolha, para quem tem a possibilidade de ter uma opção daquilo que ela vai fazer, o que ela vai comer e como ela vai cuidar. Eu sou uma cozinheira e a nossa cozinha ela é uma cozinha sem veneno. Ela é uma cozinha sem grileiro, sem apartheid e sem genocídio. E porque a gente faz esse tipo de cozinha, a gente recebe ameaça de morte, a gente recebe boicote, a gente recebe censura, a gente recebe maltrato, a gente recebe desqualificação, a gente recebe tentativa de fechamento do nosso espaço. Porque a gente cozinha sem veneno, sem agrotóxico, sem transgênico, sem grileiro, sem apartheid. Sem injustiças socioambientais, sem violações de direitos humanos e com justiça climática. Mas como é que a gente pode falar de uma cozinha com justiça climática? Como é que a gente pode falar de mitigação do sofrimento climático e dos compromissos climáticos quando isso é colocado de forma individualizada para cada um e para cada pessoazinha lá, dizendo assim, não, ande de bike, pegue a sua bike. Vai de bicicleta, apaga a luz, não demora no banho. E a gente tem 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza recebendo mais de 85 mil toneladas de bomba, sendo mais de 20 mil crianças assassinadas por um sistema autoritário. Qual é a contribuição que uma bicicleta dá diante de um processo como esse? A gente precisa compreender que, para a gente falar de justiça, para a gente falar de alimentação, não é só aquilo que está dentro da nossa casa. Não é só uma tabela nutricional que vai fazer a gente bem. Então, quando a gente fala que a gente cozinha sem grileiro, sem apartheid, falar que cozinha sem grileiro num país que é recordista mundial no assassinato de lideranças, sendo que eu sou uma dessas pessoas assassinadas, onde vão na minha porta pintar a parede da porta do Instituto Yaci Tatá de vermelho, desenhar um monte de boca de vampiro, dizendo para a gente ir embora, porque a gente faz uma cozinha sem veneno.
Muitas vezes, né, se tem a ideia romântica de que, olha, Amazônia, vamos fazer uma cozinha amazônica, que maravilha fazer uma cozinha amazônica. Eles fazem aquilo que a nossa avó comia. Mas o grande mote de tudo isso não é, vou fazer aquilo que a minha avó comia. Mas por que eu não como mais aquilo que a minha avó comia? O que foi que aconteceu para eu não comer mais? Por que eu não como mais pirão de farinha de mandioca? Por que eu não como mais aquela fruta? Por que eu não como mais aquele bolo de carimã? Por que eu não tenho mais um giral na minha casa? Por que não tem mais um raminho de qualquer coisa plantadinho ali na janela ou num pedacinho de quintal que seja para fazer um chá? Aonde foi que perdeu o fio do cordão umbilical com a memória do gosto? Porque quando se perde esse fio, ele não foi um brinco que caiu da orelha, rolou, puf, foi parando um buraco no bueiro e ninguém nunca mais viu. Isso é perder alguma coisa. Mas a gente não está falando de perder um objeto. A gente está falando de um processo racista, de um processo colonialista, onde diz assim, não come mais isso que tu não é mais lá de dentro para comer esse tipo de comida. Por que tu vai ficar com a tua boca toda amarela de ficar roendo tucumã? Parece esses índios velhos de dentro do mato. Isso aqui é comida de pobre, isso é comida de preto. Isso é comida do pessoal que mora na favela. Mas quem não está nas favelas, nas baixadas, nas periferias, quando diz assim, porque isso é a memória da minha infância, muitas vezes não consegue perceber que é lá, no território periférico, que é onde mais se guardam as culturas alimentares nas cidades. E as culturas alimentares nas cidades, elas são as nossas extensões territoriais de afeto. Porque quando a gente sai, a gente leva aquilo que a gente comia ou que a gente come. Na minha casa, por exemplo, em Belém, tinha uma extensão da Casa do Marajó. E uma extensão da comunidade do Marajó. Então, quando eu estava em casa, chegava um monte de coisa. Chegava Cauauá, Marreco, Tracajá, Marimari, Matupiri. Chegava um monte de coisa que eu sei que eu estou falando para vocês e que ninguém está entendendo quase do que eu estou falando. Mas aí, olha só, se eu falar Cabernet Sauvignon, yakisoba, né? Rápido. Mas o que foi que aconteceu? Como é que vocês sabem o que é Cabernet Sauvignon? E sabe a diferença de Cabernet para o Merlot? E tem gente que sabe Cabernet, Merlot, Pinot, Sauvignon Blanc, faz um monte. Aí é o intelectual, o super paladar, né? Mas aí, se eu perguntar para vocês, qual é a diferença do açaí branco para o preto, para abacaba, para o bacabi, o que faz com o tracauá depois? Senhora está vendo? A senhora foi lá no Pará e não conheceu. Pois é, mas tem. Ainda tem abacaba, bacabi, ainda tem tracuá. Pois é, mas tem tudo isso. Então, o nome disso é colonialismo. É colonialismo. Simples assim. Ele está na presença de todo mundo, todos os dias. E a nossa cozinha, ela se levanta todos os dias, sabendo que a gente precisa combater de cada vez mais forte para que o nosso tucupi, o nosso tucumã, a nossa canhapira, ela não perca o seu lugar, ela não seja aniquilada pelos strawberries, né? Pelos Juliette, Brunoise, tantos e tantos outros. Mas se eu falar de ticado, ticado, tique-tique, quitinhado, talhado, retalhado, não sabem nem do que eu estou falando, vocês estão vendo? Olha só, então bora lá, para a gente começar aqui. Eu trouxe para a gente fazer hoje uma canhapira, carne e pimenta, pira-peixe. É um peixe cozido com pimenta. É uma comida indígena marajoara. Tentaram diversas vezes dizer que essa comida também não era nossa, porque ela é uma comida num caldo amarelo, de uma fruta gorda, e que é uma das oleaginosas mais maravilhosas que existem no planeta. Inclusive, nós somos povos muito bonitos, porque nós comemos tucumã.
Ou vocês acham que as cosméticas aí vieram atrás do tucumã só porque ela achou que o tucumã era legal? Não, porque tinha bonito. A gente come tucumã, que é essa frutinha aqui, e esse aqui é o Estevam, que está com a gente hoje. Estevam, vamos cortar aqui, vamos pegar aqui, me dá para cá. A gente vai só cortar aqui para vocês verem o que é o tucumã. O tucumã é uma das frutas mais ricas do mundo em beta-caroteno e outras propriedades. Entre elas, por isso que eu fiz a brincadeira com vocês, dizendo que a gente era mais bonito porque a gente comia tucumã, porque ele tem uma das coisas que são mais buscadas pela indústria de alimentos, pela indústria cosmética, que é o ácido hialurônico. Quem já viu essa propaganda? Shampoo com não sei o que com ácido hialurônico, balme com ácido hialurônico, não sei o que com ácido hialurônico. Está aqui, gente, a gente come. Então, esse aqui é o tucumã. A gente vai tentar tirar só umas lasquinhas dele, gente. Para quem quiser provar, está aqui. Olha aqui. Aí aqui é o caroço, esse pretinho. Aqui dentro ele... Aí o bicho vai jogar aqui dentro. E aí ele vai comer a castanha que tem aqui. E depois a gente come o bicho. Não, é quando ele cai. Isso. Olha, não pode. Ele não tá cozinhando. Ele comeu a cabeça. Aí aqui vai ser o suco, vai ser um suco desse tucumã. Então a gente... Tem um banco. Pronto. Mas tá dando certo aqui, tá muito. Vou colocar um pouco de água aqui nessa garrafa, só para tentar tirar um pouco mais do que tem dentro. Pode ser, pode levar assim na tábua também, pode levar. Pra cá? Tá. Aqui. A canhapira, ela também é uma comida que faz parte
do processo de conservação. Né? A pimenta, a gente vai usar uma pimenta aqui, que vai ser uma pimenta indígena seca. É o tipo de pimenta que a gente mistura várias pimentas e vai torrando ela e vai deixando... A gente não vai torrar igual farinha, não é isso. A gente vai deixando ela pegar o foguinho, sabe, do forno de farinha, quando esfria. Ela vai pegando só aquela quentura, só aquele calor, até ela ficar já bem sequinha ali. E depois a gente quebra ela. O peixe que vocês vão comer não vai sal, tá, gente? É só peixe, pimenta e tucumã. E ela tem uma outra função também, que vai ser a função de tirar um pouco desse liso que tem no caldo do tucumã. Porque como ele é um caldo de uma fruta gorda, então ele vai ter essa consistência mais pesada. E o fato de utilizar a pimenta, ele tira um pouco disso daí. Vai ser uma comida apimentada, porque é assim que a gente come, e ela é uma técnica de conservação. Porque tem sempre aquele pessoal que adora dizer assim, né? Não, cozinha brasileira não tem técnica, é uma cozinha primitiva, é uma cozinha rudimentar. Adoram desqualificar a gente de todo jeito. Por isso que a gente precisa, sim, trabalhar processos anticolonialistas em todos os espaços. Porque nós que somos filhos dessa terra, com 10 mil anos de presença humana na Amazônia, vocês acham realmente que a gente só começou a comer quando os europeus invadiram? A gente fazia o quê? Vivia de fotossíntese? Então, esses conteúdos das escolas de gastronomia, de fato, precisam ser revisados, de fato, precisam ser atualizados, porque, além de nós aqui, os povos que vieram da África e todos os outros povos que circularam nessa terra, também trouxeram as suas contribuições. E a gente está falando de um planeta que ele é redondo. Mas sempre se fala de um mapa mundi, né? Assim, pá, aberto, assim, achatado. E aí o que se fala nas escolas e todo tempo? Sai bem aqui, tem a Península Ibérica, e bem aqui tem a Biayala, Pindorama, o que depois foi chamado de América. E aí está bem aqui. Aí eles saem daqui para cá. Ei, mas o planeta não tem essa outra parte aqui, não é redondo? Ninguém nunca andou desse outro lado? Daqui para cá nunca deram a volta? Não? O mundo só começou aqui assim, ó. Foi só isso que aconteceu, gente? Não! A gente precisa, de fato, confrontar essa história todos os dias. E a história da nossa alimentação também precisa ser confrontada. Precisa ser contracolonizada. Não só descolonizada, como diria Nego Bispo. Se tem a colonização aí, tu vai descolonizar, tu vai colocar o quê no lugar? Então, não basta só descolonizar. Precisa trazer a outra parte. Precisa trazer o que a gente quer dizer. Então, só se andava daqui para lá e de lá para cá? Lógico que não. E aí, aquele pessoal que tinha, né, a melhor escola de navegação de todos os tempos, as super embarcações, tinha a melhor escola de navegação, melhor escola naval, que conhecia o céu, conhecia tudo, desenvolveu técnicas de navegação. Eles passaram semanas de cabeça baixa no celular para sair da Europa e chegar aqui, ninguém olhou para o céu nenhuma vez. Quer dizer, então, que saíram navegando, foram... Ah, mas a gente vai para a África. Espera aí, deu um vento errado, a gente teve que ir para o outro lado. E eles ficaram no celular, até o dia que eles chegaram aqui, ninguém olhou para cima? Não. Precisamos, sim, de fato, confrontar isso todos os dias. E a gente está falando de um processo de 500 anos. Mas se eu for falar de agora, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque quando a gente está falando desse processo de 500 anos, da chegada dos europeus aqui, se fala de uma comida que só passa a existir enquanto cozinha depois da chegada deles. Mas tucupi e canhapira, que se come aqui nessas panelas, e nas panelas da Amazônia, se consome muito tempo antes deles chegarem aqui. E aí existe uma outra colonização, que resolveram dizer que o que a gente come é não convencional. Inventaram um tal de PANC, pensamento alimentício neocolonial, ou plantas alimentícias não colonizadas. Porque, de repente, o que a gente come é não convencional. Espera aí.
Porque a branquitude acadêmica sudestina chega na Amazônia, pensa que a Amazônia é um Santa Luzia Jungle, e aí, de repente, eles olham aquilo e dizem, não, isso eu não como. Não, isso eu não encontro nos jardins para comprar. Eu não encontro isso. O que é isso aqui? Ah, isso é não convencional. E a gente que cozinha com isso? Quando eu vou buscar as igaçabas marajoaras, que são as nossas urnas funerárias, e lá dentro, junto com os nossos corpos, estão o que a gente comia. É não convencional para quem? Então, esse desenraizamento histórico e cultural, ele também afeta o paladar, ele também afeta o gosto todos os dias. Mas aqui não, aqui nessa panela eles não entram. Eu precisei contar um pouquinho de história para poder esquentar o negócio aqui, tá bom? Aí eu vou precisar de um twist de água até aqui, por favor. E aí, agora a gente vai mexer aqui no peixe. Oi. Diga. Aí eu me lembrei dessa postagem aqui, dessa pessoa que foi e disse que isso aqui era cumaru. E que ela tinha que o peso. E que ela estava trazendo para cá, para... Sinceramente, eu não acreditei, porque eu nunca vi cumaru desse jeito. Não, porque isso é uma baunilha. Assombrada. E tipo assim, e a gente tem baunilha na Amazônia? Essa aqui é a baunilha amazônica? A gente tem baunilha, não só na Amazônia, como tem baunilha em boa parte do país. Inclusive, a baunilha que se falava que seria dos outros lugares, ela sai não só da Amazônia, mas ela sai especificamente do Marajó e é levada como uma especiaria também utilizada na cozinha europeia, na cozinha colonial europeia e na doçaria deles também. E a baunilha, para nós, ela não é uma baunilha do doce. Essa baunilha do doce, esse uso da baunilha do doce é um uso europeu. Para nós, ela também é medicinal, ela também é perfumaria e é de enfeitiçaria também. A gente enfeitiça. Então, tudo que a gente tem aqui, gente, para comer, para cozinhar, tudo que for folha que a gente usa na cozinha, a gente usa para cozinhar, usa para curar e usa para enfeitiçar. Não que as três coisas não sejam a mesma coisa também. Então, a gente usa tudo isso. Eu vou misturar aqui um pouco desse peixe aqui com a pimenta. A gente utiliza a pimenta não só para temperar. Estava falando mais cedo. Ah, mas essa pimenta, ela é uma pimenta que ela é forte. Quando ela pega na boca, ela fica bem forte. E depois ela dá uma sensação estranha, assim. É porque a gente diz que a gente faz para acordar o corpo. Então, essa também é uma função da nossa cozinha. Ela é para te deixar bem, e te deixar bem sempre. E ainda mais quando ela é comida com tucumã. Pode virar toda aí. Pode sim. Pode colocar todinho aí. Pronto. E a pimenta, ela tem uma outra função, que não é só do tempero. Ela também tem a função de conservar o alimento e de repelir os insetos e as caças. Então, quando a gente faz um peixe com pimenta e deixa ele no sol, ele vai ficar ali para conservar e conservar para um outro tempo. Então, da mesma forma como eu posso cozinhá-lo imediatamente, a gente também utiliza de forma seca e enquanto um processo de conservação, porque eu vou comer num período de chuva, eu vou comer num outro tempo. O tucumã, ele é uma fruta do período de chuva. Só que com o colapso climático, a gente está sem período. Agora já era para começar a ter um pouquinho de tucumã. E tem menos do que um pouquinho. Como a gente diz para lá, está rareado, está cada vez mais rareado. E tem outras frutas que elas simplesmente mudaram de safra ou tem um período... A gente teve um ano, foi ano passado, do ano passado até metade do ano retrasado, né? Então, a gente teve ali metade de 2022 até metade de 2023, a gente teve pupunha um ano inteiro. E agora a gente não tem. E quando foi em janeiro e fevereiro desse ano, eu dei algumas entrevistas e falei que a gente estava em colapso climático e em colapso de alimentos e que a gente teria problemas agora em novembro, especialmente com mandioca com farinha, aquilo que é a base da nossa alimentação. E eu falei para várias comunicações, disse, ó,
vai faltar comida, vai faltar farinha. Disseram que eu estava fazendo conspiração, dizendo que eu era alarmista, me chamaram de um monte de coisa, mas como a gente vem da pagelança caruana, e o nosso umbigo, ele é fincado na terra, seja lá por onde a gente anda e por onde a gente esteja, a gente olha para o céu, a gente saúda a natureza e ela conversa com a gente. Então, se vocês assistiram lá também o episódio do Câmara Cascudo, tem uma hora que eu falo sobre a maniçoba. Vocês viram o que eu falei sobre a maniçoba? Ah, não posso assistir a maniçoba, né? Desculpa, é outro episódio. O que aconteceu nesse da maniçoba? Várias pessoas sempre perguntam, né? Mas quantos indígenas precisaram morrer para saber que em 7 dias dava para comer uma maniçoba? Tem coisa mais racista do que isso, gente? Né? Aí tu pergunta assim, quantos franceses morreram para você conseguir dobrar um croissant? Ah, mas isso é ofensa. Não, mas para a gente pode ser piada, né? Olha como não é legal isso. Não é? Pois é, né? Então, por que isso? Né? Quantos morreram para roubar um croissant? Então, quando vem falar sobre, né, sobre esse modo de olhar para nós, sempre dizendo, mas será que esse pessoal é capaz de fazer alguma coisa mesmo? Então, quando me perguntam sobre a maniçoba, a resposta que eu sempre dei foi, nenhum. Porque nós somos filhos e filhas da mata. E a natureza fala com a gente. Ela vem no sonho, ela sopra. Não precisa ser especificamente o pajé. Porque todo mundo também é outra coisa, né? Todo mundo acha que só o pajé que está ali, que é só o pajé que pode conversar com alguém. Ele é uma liderança espiritual e de cura e de cuidado de uma comunidade. Só que assim como tem o pajé, também tem outros filhos da natureza, também tem outros guardiões e guardiãs. E tem as mulheres. Eu venho de um povo matriarcal, eu venho de um povo de mulheres pajés, de mulheres de cura, de mulheres conhecedoras de ervas, de comida, de alimentos. E aí, de repente, dizem que precisa de um homem para dizer que a comida delas é boa. Peraí, pega um chefe, deixa eu ver, de um restaurante, assim, vê que tem aquelas estrelas lá, sabe, do pessoal do combustível fóssil, do pneu. Pega alguém, se tem esse pessoal aí, e aí vê se aquela mulher que está lá sabe cozinhar. Não, tem uma menina lá, sabe, que enche o saco com esse negócio de comida sem veneno. Vai lá, vê se a comida dela é boa. Vamos escrever uma crítica para ver se dá para falar sobre essa cozinha. Não, gente. Nós somos povos diversos, de conhecimentos complexos, de sabedorias milenares. E é assim que a gente cuida, é assim que a gente cozinha. Então, o que vocês vão comer aqui é resultado de saberes complexos. É resultado de combinação, de cuidado da terra, de compreensão da safra, de conhecer a chuva, de saber que eu preciso cozinhar o tucumã, que agora que está na safra dele, se eu colocar um peixe conservado na pimenta, enquanto está chovendo, eu não vou poder sair para pescar, eu não vou poder sair para caçar, porque a água grande, ela também deixa a gente sem peixe. Sem água, a gente também fica sem peixe. A gente fica por motivos diferentes. Só que nesse período, os peixes, eles também se modificam. E a gente tem o tempo que a água do rio, ela expulsa o mar para fora. Que seria agora. Agora é a hora que o mar entra na nossa terra. E depois é quando o rio se vinga. O rio vai se vingar do mar quando ele vai jogar, ele vai empurrar o mar para fora. E o nome disso é pororoca. Só que com o colapso, a gente também está esperando ela voltar. Que tal? Mas acho que está esquentando. Está esquentando, gente. Está esquentando.
Eu precisava que ele esquentasse para poder cozinhar. Bora ver se esse aqui é mais forte. Acho que agora vai, gente. Bora lá. Pronto. E aí a gente vai colocar o peixe aqui. Também não esquentou, não aguentou. Ele esquentou um pouco, depois ele desligou. Ó, tá vendo? Ele esquenta, ele não fica quente. Bora ver lá. É. Oi? Esse aqui, não, esse aqui não dá. O que eu ia te dizer é para ver se a gente consegue pegar essa outra lá em... Pois é, esse aqui tu pode pegar e aí tu vai pegar aquela garrafa, vai misturar com o dobro dela de água e pode colocar aqui. Só escorre essa água aqui, tá? Pode levar lá para cima. Aí escorre bem essa água. É porque esse aqui era para ficar quente. Assim que ferver. Ó, tá quente sim, aqui não tá... Tem a tampa desse aí? Tampa dessa aqui? Tá. Então leva lá então. A gente tá só... Gente, se quiser perguntar, se quiser falar alguma coisa, pode falar. A gente tá só esperando cozinhar aqui o caldo. Tá. Aqui a gente está usando um vinho de Tucumã. A gente tem 1 quilo de Tucumã. Desculpa, tem meio quilo de Tucumã para 2 litros de água. E aí, para cozinhar aqui, a gente está cozinhando 2 litros de Tucumã para mais 2 litros de água com metade, tem 2,5 de peixe. 2,5 de peixe e 3 colheres de pimenta. Por que não vai o sal? Porque ele é a forma de preparo dele, o nosso referencial de gosto dele, ele não demanda esse sal. A gente utiliza um sal, que ele é um sal da própria pimenta, que ela é um processo de redução, então tudo aquilo que você vai reduzir, vai transformar em pó, ele vai ter um sabor mais acentuado. E aqui, no caso, a gente usaria se fosse um sal de caçoar, um sal de inajá, um sal de aguapé, para secar esse peixe misturado com a pimenta. Como é que a gente já vai fazer um processo, que já é um processo direto de cozimento, e essa pimenta ela já tem esse sabor, por conta da redução, então a gente não acrescenta ele de sal, porque é o nosso referencial de gosto. Então, ele é diferente, e aqui que a gente vai trazer para vocês é uma experiência de referencial do gosto indígena para a gente fazer isso. Se faz também canhapira, em Cachoeira do Arari, com carnes curadas, se utiliza porco, se utiliza outros tipos de carne para fazer também. A minha avó fazia também com camaleão, com teiu, com outras coisas. Porque, como é uma comida daquilo que a gente... com jacaré... daquilo que a gente vai utilizar para cozinhar dentro e temperar com a pimenta e o sal, às vezes, então a gente vai utilizar para fazer um grande cozido.
Ah, eu vou fazer uma feijoada. Tu vai colocar, eu vou fazer um outro tipo de comida. Eu vou fazer uma comida que eu quero fazer um caldo, vou fazer uma rabada. Tudo aquilo que você vai cozinhar com caldo, se pode cozinhar aqui. Esse caldo de Tucumã, ele vai ser a base para colocar essa carne. Só que o que a gente está fazendo aqui especificamente chama canha-pira. Pira, peixe, canha e pimenta. Sim, o inajá não. O inajá é uma fruta que se faz da palha. E o outro que eu falei que é o aguapé é planta. Isso, o jumuru, o mururé. Depende da pimenta que tiver. Porque tem mais amarela e tem pouca vermelha. Então, eu vou usar essas pimentas. Agora a gente não tem nenhuma pimenta vermelha. Eu tenho uma pimenta mais roxa e uma pimenta verde. Vai ser a pimenta que eu vou utilizar. Porque a função da pimenta aí, ela não é só de dar o gosto. Ela também tem a função de conservação. Aí eu vou passar para vocês, para quem tiver coragem, para quem puder. Tá? Para vocês experimentarem, a gente tem aqui 2 pimentas. Tem uma pimenta mais vermelha, né, mais clarinha, mais amarela, feita com mais pimenta amarela. A gente tem uma outra pimenta que ela é mais escura, que ela foi feita com pimentas mais escuras. Então, eu vou passar para vocês aqui. Não peguem, tá? Tá indo um garfinho, pode usar a bundinha do garfo para, mas é bem pouquinho, tá? Bem pouquinho. Olha, eu não sei se encontra, às vezes encontra as nossas coisas em casas nordestinas ou em casas do norte, em geral, geralmente tem. Tem, às vezes, se encontra o tucumã como o tucumã de Manaus, só que não é esse aqui, porque é outro. O tucumã que é utilizado para fazer o x-caboquinho e as outras comidas de Manaus, ele é um tucumã maior, que para nós no Pará o nome desse grandão vai ser jambarana. E aqui, esse no Amazonas, o nome dele é piranga. Então, eles acabam tendo outros nomes. E o que a gente utiliza na nossa cozinha marajoara é esse, é o piranga. São, pelo gosto, consistência e quantidade de carne. Quantidade de polpa que vai tirar deles. Gente, eu juro para vocês que eu estou tentando. Senão ele vai trazer, eu pedi para ele subir com uma parte da comida para cozinhar lá, para ser um pouquinho mais rápido do que aqui, tá? Ele já levou, conseguiu lá? Tá esquentando? Tá bom. Ah, melhor. Ah, então beleza, Estevão, obrigada. Não vai ter, não vai ter tanta, não seria importância, mas o que vai depender é a quantidade de caldo que tu queiras. Porque a quantidade de carne que tu vais utilizar, tu vais ter que
e colocando água conforme ela vai secando, porque o tempo de cozimento é diferente do peixe, da carne de porco, da carne de boi, né? Então, vai ter essa diferença. E aí, conforme vai aumentando o tempo de cozimento, tu vai ter que ir acrescentando água. Então, a proporção de fato seria o que tu queres de caldo, qual é a consistência. Por exemplo, tem lugares que as pessoas querem uma canhapira mais densa, que esse caldo ele vira praticamente um creme, aí ela vai ficar uma coisa muito densa, então tu tem que deixar reduzir bastante. E aqui não, então a gente vai montar um pratinho que vocês vão comer esse peixe cozido com tucumã e beiju. Então a farinha vem aqui no beiju para comer, é assim que a gente faz. Diga, Flor. Sim, principalmente em picolé, coisa assim. É. Não, a gente só pega o peixe, corta ele, lava ele, né? Porque o peixe, a gente tem uma relação muito íntima com o peixe, principalmente com os cheiros, né? Com o pitiu, com o piché e a icica. Olha só, vocês não sabem do que eu estou falando. Bora lá. Tem o pitiu, o piché e a icica. Vocês sabem o que é a icica? Não. A gente, né, o peixe ele tem uma gordura, todo peixe tem uma gordura que tem aquela coisa que fica meio lisa nele. Então, principalmente quando ele vai para a geladeira, ou se ele congela, essa gordura às vezes se separa um pouquinho, aí quando descongela fica aquela coisa lisa, bastante unguento em cima do peixe. Então, o que a gente faz aí? A gente pega, lava bem o peixe, e para ele não ficar com essa icica. Quando o peixe ele deixa aquele cheiro muito forte, né? Aquele cheiro que o peixe deixa vai ser o piché. O cheiro que o peixe tem vai ser o pitiu. Então, esse cheiro forte de peixe, esse cheiro de peixe mal lavado, esse cheiro de peixe que já está passando, esse cheiro para nós é o pitiu. Ah, mas e o limão? Tá, a gente usa limão e a gente também não usa limão. Tem gente que não tem limão em casa e vai usar um cítrico que ele tem, que ele achou no quintal, vai usar uma laranja do mato, vai usar um maracujá do mato, vai usar uma coisa ou outra. Para a gente que compreende essa relação com a natureza, e que é uma relação não só essa relação romântica com a natureza, mas uma relação daquilo que se tem, a gente vai utilizar aquilo que se tem para a função que a gente precisa. Se você for ver um ceviche, o que o ácido da fruta ele vai fazer no ceviche, né? Ele vai fazer um processo de cocção. Então, se a gente for usar um limão aqui, ele também vai fazer um processo de cocção. Só que essa pimenta ela também vai fazer. E aí, dependendo de quem estiver fazendo, ou qual é o seu referencial, o que tu vais precisar para a tua cozinha, a pimenta vai cumprir o processo ou o limão vai cumprir o processo. É isso. Não, mas ela também está certa. O problema é que agora é rondache e não sei o quê, né? Agora é ultraprocessado com veneno. Né? E agora vai ser um tempero químico com alguma coisa para dar um gosto, como se os alimentos não tivessem gosto. Que negócio é esse, gente? Alguém precisa dizer o tempo todo isso agora? Não, porque para dar um gosto, dá gosto de quê? A comida não tem gosto? Cadê o paladar de vocês? Foi para onde? Ah, ficou bem ali no ultraprocessado, né? No fast food. Então, quando a gente fala da memória do gosto e esse apagamento, né, que eu até brinquei, disse, ela também está certa. Por que ela também está certa? Porque as nossas avós também estão certas, porque as nossas mães também estão certas. Porque muitas vezes essa cozinha, ela veio daquilo que se tem. Então, quando eu utilizo um limão laranja, quando eu utilizo uma laranja da terra, quando eu utilizo um outro cítrico para fazer essa função,
ele vai fazer exatamente essa função. Tem lugares que você vai chegar no próprio Amapá que não vai ter o limão. Que vai chegar lá, vai ter uma bacia com um monte de peixe cortado, mas o que é isso aqui? Não é limão hoje? Não, não é. Porque dessa vez não teve o limão. Mas tu precisas sempre desse cítrico para lavar. Aqui não tem, aqui ele não veio mesmo. Ah, mas como é que tu consegue fazer um peixe bom sem limpar no limão? Qual é o segredo do peixe, o segredo de todos os alimentos? Pronto, resolvido. Senão ninguém comia voado. Depende. Não. Depende. Qual cozinha brasileira e qual Brasil? Nós somos 300 povos. Mas é aí que a gente precisa ter um pouquinho de sensibilidade. Porque a cozinha brasileira, principalmente quando ela está na escola de gastronomia, ela é um módulo de 6 meses, falando de 5 regiões e de 200 milhões de pessoas, de 300 povos. A gente fica resumido a uma aula. Isso não é a realidade. A gente precisa, de fato, compreender que as escolas de gastronomia precisam passar por uma revolução imediata. Porque o que acontece... Porque o que acontece é que, assim, se a gente for falar de tucupi para a região norte, o tucupi, a Amazônia inteira come tucupi. Mentira! Tucupi é comida indígena. Não, são mais de 300. Como é que todos os indígenas consomem tucupi? Não consomem. A grande maioria desses povos sabe extrair da mandioca? Sabe, mas consome? Não. Tem povos indígenas que consomem água apenas se ela tiver com mel ou com algum tipo de fruta, porque, devido à sua cosmovisão, ele precisa consumir essa água com algum tipo de doce dentro dela. Mas aí, quando você vai ver, mas ele não consumiu essa água assim, ele tem uma jornada de trabalho super pesada, ele anda muito, ele trabalha muito, ele faz muito esforço físico. Então, essa água que ela está ali com mel também, ela também é uma forma de manter esse corpo vivo. E aí, quando a gente vai falar, especialmente entre povos indígenas e povos de matriz africana, são muito distintos. Ainda que sejam povos de matriz africana, mas isso daí é comida de santo. Tá bom, mas de qual santo? Porque a mesma, né, tem aquele que come girimum, tem aquele que não come girimum, tem aquele que tá num dia que ele pode comer coisa que vem da terra, tem um dia que ele pode comer coisa que não pode, aliás, tem um dia que ele não pode comer coisa que veio debaixo da terra. Então, que pode comer determinado tipo de raiz e não pode comer outra coisa. Come um tipo de feijão e não pode comer outro. Então, quando a gente fala sobre cozinha, e esse é o grande mote do nosso trabalho, sobre uma cozinha anticolonialista e uma cozinha antirracista, é porque a gente não tem como dizer o que todo mundo num país come. Então, né, quando ela... porque a minha avó, a minha mãe... Gente, todo mundo aqui, a mãe, a avó, o avô, o tio, todo mundo aqui vai cozinhar de um jeito. Não vai ter jeito. Todo mundo aqui vai cozinhar do jeito. Quem disse que a gente cozinha a mesma coisa, que a gente faz a mesma coisa, é o pensamento europeu. Então, quando a gente... gente, beleza, a gente faz um pato no tucupi. Beleza. Tem alguém que gostou da pimenta, foi? Não passou para aí? Alguém mais quer provar? Quem não provou de uma ou de outra? Que tal? Esquentou lá? Aqui também tá. Deixa eu ver aqui. Esse aqui nem fumaça ele tá saindo aqui. Então a gente vai esperar o teu lá. Não, ele tá fazendo lá em cima, porque não tá...
Ele está aqui, ó. E esse lado aqui nem funciona. Não, a gente deixou aqui, ele não estava esquentando, por isso que eu baixei. Mas vamos deixar. Foi. Ó, vamos ver uma coisa aqui. Quem aqui é da região norte? Quem é da região nordeste? Quem é da região centro-oeste? Tem alguém do centro-oeste? Não. Quem é da região sul? Ó. Do sudeste. Pois é, ó, tá vendo? Diga. Depende. Por exemplo, no Tucumã, a gente aproveita da raiz, o último centímetro da palha, tudo que a fruta dá, e depois que o caroço apodrece, que a gente come o bichinho e tira tudo. Mas isso não acontece em todas as frutas. O desperdício de alimentos ele é um grande problema, não só no Brasil, mas como ele é um grande problema no mundo. E existem etapas de alimento, né? Como a gente fala, a natureza e o processo que ele acompanha o ciclo natural das coisas, ele segue em harmonia com a natureza, é aquilo que o Ailton Krenak diz, é quando você pisa suavemente a terra. Então, você vai entender que a terra também precisa de carinho, ela precisa de cuidado. E aí, se joga tudo. Se joga a lata, se joga o plástico e se joga a bomba em cima de criança. E não se consegue uma consciência de que isso tudo afeta a todos nós, porque a gente vai comer esse alimento que vem desse solo, ou que vem da água, ou que vem da chuva. Obrigada. E aí, esse desperdício de alimento, ele precisa também ser trabalhado em todos os processos de produção. E quando, né, a gente fala da atualização dos processos das escolas de cozinha, porque o que acontece? São ensinados uma série de cortes. E aí tem um corte que precisa ter 2,5 centímetros. O outro corte precisa ser de tal jeito. Porque se você fizer esse corte errado, se passar um fiapo, se o osso estiver torto, e aí? Tu vai ficar tirando peixe, tirando pedacinho, até não, mas aí o meu restaurante é um espaço de alta gastronomia. Mas até quando? Então, até quando a gente vai viver um tempo onde o alimento, para ele ser colocado num pedestal como algo de qualidade, ele vai ter que ser o resultado de uma série de injustiças? A gente precisa sair desse lugar. Então, esse processo do desperdício, ele tem também um outro lado, que ele é a oneração do Estado. Ele também é a oneração da vida pública em si. Porque aquilo que é desperdiçado e não é consumido, além dele deixar pessoas em situação de fome não é, eu tenho isso aqui, eu não dividi, então eu deixei o outro com fome. A gente precisa ir para um problema que é um pouco mais complexo, que é a acumulação. Né? A acumulação de dinheiro, a acumulação do capital, que é essa acumulação de dizer, eu como desse jeito bonito, porque eu vivo a partir desse status. Então, essa acumulação que isso tudo gera, inclusive o desperdício, é essa acumulação que ela também tem que ser combatida. Quando a gente faz uma cozinha, como a nossa do Iecitatá, que é uma cozinha anticolonialista, antirracista e 100% da agricultura familiar agroecológica e dos territórios de uso coletivo, a primeira coisa que se faz é a descentralização de renda. Porque o peixe que veio aqui é um peixe da pesca artesanal, do seu Fernando. A pimenta é uma pimenta indígena, dos nossos parentes lá, do povo indígena Uai-Uai. O tucumã
é um tucumã de lá das nossas comunidades de Cachoeira do Arari, no Marajó. Cadê que... o queijo esse queijo ele não vai na receita, tá, gente? A gente trouxe ele aqui porque muita gente pediu pela internet, por favor, leva queijo do Marajó. Então a gente trouxe queijo do Marajó para vender. O queijo é do mestre Pel, da comunidade das Cuieiras, lá de Souro. Então, ainda que as fazendas tenham queijo, mas a gente está lidando com queijo, que é um queijo de comunidade. O beiju, ele é um beiju feito de farinha branca. Então, tu tem o mestre de farinha, tu tem a casa de farinha. Esse processo da descentralização de renda, ele é muito importante, ele precisa ser cada vez mais fortalecido. Porque quando se fala do alimento orgânico e se defende muito o orgânico, a gente precisa passar para o agroecológico. Porque a indústria de alimentos faz orgânico, o latifúndio também faz orgânico. O agroecológico, ele vem dos territórios de uso coletivo, ele vem da base comunitária, ele vem de processos onde tem um protagonismo feminino, não há precarização do trabalho e são processos de lutas coletivas e de lutas sociais. Então, para a gente falar do desperdício, a gente também fala de todo esse contexto onde esse desperdício acontece. Inclusive, eu tive eu fiz uma palestra para o pessoal do Sistema S, que era sobre acesso a alimentos e tudo, e me disseram, mas é muito caro a gente comprar tomate orgânico. E eu disse para ele, mas é tão caro comprar tomate orgânico quanto investir num banner de 3 metros para colocar numa fachada? Quais são os compromissos institucionais também? Quais são os compromissos que a sua empresa, que o seu negócio, que as instituições grandes do país estão tomando à frente de processos de injustiça? Então, também é sobre isso. Diga. Castanha crua. Que não deixa de ser por conta do leite. Se a gente for pegar as cozinhas muito antigas, como a cozinha do mundo árabe, e do mundo persa, e a nossa cozinha amazônica e a cozinha andina, elas têm muitas semelhanças. Inclusive do uso da... Chegou, vamos ver. Ferveu? Olha, agora começou a fumaçar. Vamos colocar aqui. Só precisa ver se cozinhou o peixe. Se não cozinhou o peixe... Vocês viram lá se cozinhou o peixe? Deixa eu só pegar aqui. Então, por exemplo, se a gente for falar, dessas cozinhas antigas, as técnicas de conservação, o uso de pimentas, o uso de temperos, eles são usos também muito semelhantes. Precisa cozinhar mais. Deixa eu ver, acho que sim. A gente precisa de mais uns 5 minutos. Tem que deixar, porque olha só. Precisa, tá? Gente, a gente está quase lá. Só desculpem aí pela... Porque se não cozinhar, fica meio difícil de comer. Não, é só aqui. Lá em cima não vai ter a degustação, que ia ser lá em cima, passou toda para cá para baixo. Não vai ter lá em cima agora, vai ser tudo aqui. Por conta da cozinha que foi montada aqui, aí a gente está aqui. Mas aí o queijo vai estar para venda, tem tanto o queijo quanto a pimenta. A gente trouxe para vender as duas coisas.
Eu acho que tem sim. Eu acho que tem sim. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Diga. A gente chama vinho, mas ele é um processo que ele é um suco grosso. Então, arupema é peneira, então a gente passar, né, corta ele, deixa eu mandar para vocês aí. Esse aqui é o tucumã. Tá aqui. Tá. Se quiser pegar uma lasquinha, pode comer. Pode, se quiser, pode passar. Diga. O mapará é uma delícia. Os nossos peixes, né, os peixes do Pará, os peixes da região norte, especialmente os peixes que estão em todas as áreas do Rio Amazonas, que são áreas sedimentares e que são aqueles que vão se alimentar dos fundos, daquilo que tem barro e tem muito oleína, eles são peixes que eles são muito ricos em iodo e nos ômegas. Então, os nossos peixes eles são muito bons não só de gosto, mas eles também são muito bons nutricionalmente. Esses peixes que eles são muito ricos nos óleos, e eles têm geralmente esse cheiro mais forte. Aí esses vão ter o pitiu. Esse peixe, o mapará, o tamatá, o bodó, esses peixes eles vão ter um pitiu bem forte. Tanto que quando tu está cozinhando, todo mundo sabe que tu está cozinhando mapará. Que tu está cozinhando tamatá. O povo vai passar na porta, lá na tua janela, vai sentir o cheiro e sabe que é isso que está acontecendo lá. Então, esses peixes, eles vão ter uma carne também com uma cor diferente. O mapará, diferente do acari e do tamatá, ele vai ser um peixe de pele. Esses outros dois são peixes de escama, são cascudos. Mas eles têm inclusive, importâncias culturais e identitárias muito semelhantes. O mapará, ele é um peixe que, no momento que tu falas sobre ele, imediatamente vem o pessoal de Cametá na cabeça da gente. Então, na hora que fala no mapará, é dos parentes de Cametá, que são eles que são super comedores de mapará. Mas ele também tem em outras regiões do estado. O tamatá é o nosso peixe identitário da região da Cachoeira do Arari. Então, ele vai ser um tamatá de lá. Tem até uma coisa que a gente fala, e uma vez eu escrevi num artigo para a USP, que eu também faço parte do NEO, Núcleo de Estudo em História Oral da USP, e nesse artigo eu falei que a nossa comida ela tem uma importância tão grande para nós, que ela também é usada como, né, uma identificação, como uma confirmação de identidade. Porque quando foi uma vez eu tinha uns 18, 20 anos, e aí eu encontrei com algumas pessoas de Cachoeira do Arari, que eram amigas do meu pai, da minha avó, da minha bisavó, que eram amigas deles. Eu encontrei com eles em Belém, e aí uma pessoa mais velha disse: olha, essa aqui é a Tatá, filha do Cauca, lá da Cachoeira. E aí a pessoa me olhou e disse: mas tu come tamatá? Ela não perguntou o meu nome, ela não perguntou quem era minha mãe, ela não perguntou o sobrenome, ela não perguntou nada. A pergunta dela para mim foi: e ela come, e tu come tamatá? E eu coloquei sobre isso num artigo na USP aqui, que eu sou do lado do Núcleo de Estudo em História Oral, e coloquei sobre isso. E aí o professor, na época, o professor José Sebe disse: Tainá, isso aqui é um pouco demais. Como assim? Isso aqui é um pouco demais para estar nesse artigo. Vai ser uma forma de aferição de identidade, a comida, para saber se a pessoa é ou não do lugar. Professor Sebe, essa é a nossa realidade. O que eu vou... Eu não estou floreando, eu não estou inventando, simplesmente é como a gente se reconhece. É assim. E o mapará é a mesma coisa para o pessoal de Cametá. E ele é um peixe muito, muito, muito bom. Tanto no tucupi, quanto defumado, quanto seco. Com açaí, então, ele é melhor ainda.
É bom e é muito diverso, né? O gosto de um peixe, ele vai ser sempre diferente de outro. Para quem gosta de tucunaré, o próprio tucunaré, a gente vai ter o tucunaré açu, que é aquele tucunarézão grandão que aparece. Tem o outro tucunaré, que é o tinga, que é o tucunaré menorzinho. Tem o tucunaré, que é o tucunaré putanga, que é o tucunaré que tem a carne vermelha dentro. Ele não é grandão igual o açu e ele vai ter essa carne vermelha. Cada tucunaré desse, apesar de tudo ser tucunaré, cada tucunaré vai ter um gosto diferente. Cada um deles vai ter um gosto diferente. A gente tem, é a mesma coisa o pacu. O pacu tem vários gostos, que são gostos completamente diferentes também um do outro. Agora, nada é mais diferente do que um peixe de criatório, um peixe de ração, do que um peixe para um peixe natural. Não existe semelhança de um peixe que se alimenta de ração com um peixe de rio. Não tem essa semelhança. Não adianta buscar, não adianta dizer que é parecido, porque não tem. A não ser que ele seja um peixe de criatório, que seja um peixe de criatório de águas correntes, ou que está em algum afluente, ou alguma coisa assim. Não tem. Não tem. E a gente tem um índice, que é um índice bem triste hoje, que é da contaminação de pescados, aonde hoje até saiu uma matéria sobre isso, falando da grande contaminação dos peixes dos rios amazônicos devido ao garimpo. Então, o garimpo é uma das nossas lutas também diárias. Já pensou se eu não pudesse trazer esse peixe para vocês hoje? Vem lá do Pará. Veio de lá. A senhora acha que eu ia lhe dar um peixe de ração daqui? Não faça um negócio desse, meus caros. Ana nem conversa comigo amanhã se eu fizer um negócio desse hoje. Amanhã eles vão todos embora, me abandonam de noite. Mas aí a gente traz. Vocês já viram paraense quando chega no aeroporto? Como é que tu sabe que tem um paraense no aeroporto? Tu olha assim, um monte de isopor passando. Tu sabe que aquele voo é de Belém porque vai chegar um montão de isopor. Né, Ana? Diz aí, quanto tu traz de comida de lá? A Ana, que está aqui, é cozinheira também, uma grande chefe lá de Belém. Não pode faltar, gente. O paraense é conhecido como papa chibé. Por que esse pessoal é conhecido como papa chibé? Esses paraenses, esses papa chibé. Alguém sabe? Porque a gente come farinha com tudo. E papa chibé é comedor de farinha com água. Porque o nosso mingau, para matar a fome, é a água com farinha. Então, é água com farinha com qualquer coisa. A gente vai misturar essa farinha na água. Aí se come com camarão seco, se come com peixe seco. Então, essa mistura, ela é o chibé. Quantos de vocês aqui conhecem carimã? Carimã é uma farinha que a gente tem uso dela tanto no norte quanto no nordeste. A farinha de carimã, para nós da região norte, ela é uma farinha de macaxeira, bem sequinha e bem fininha. E ela, inclusive, ela é seca no sol. Ela vai ser seca no sol e ela fica muito, muito, muito desidratada. Ela não é só a farinha torrada, como a farinha comum ou uma dessas que foi feito beiju, que é de farinha suruí. Já a farinha de carimã do Nordeste, ela é uma farinha, que ela também é de macaxeira, só que ela funciona também como um espessante. A nossa do Norte, não. Ela não solta aquela goma igual a goma da tapioca. A farinha de carimã, ela é utilizada como mingau. Mingau para criança, mingau para convalescente, mingau para mulher parida. Então, as nossas farinhas, o uso da farinha de mandioca para nós, ele não é um uso de farinha que a gente vai só usar para comer com a comida, né? Vai botar ela ali como acompanhamento no prato. A farinha, para nós, a mandioca em si, ela é também a base, assim como o açaí. Vocês comem açaí salgado? Que açaí salgado, rapaz? Quem te disse isso?
A gente come açaí com qualquer coisa. Se tem açaí, qualquer coisa que a gente utilize ali, né? Como uma fonte de proteína, um camarão, às vezes uma carne, um peixe. Não são essas coisas de ultraprocessado, confete, granola, morango, marshmallow, leite... Ai, gente, que horror. Porque ela vai para a água. Vai. Antes dela ser torrada, ela vai para a água. Porque tem... Olha, por exemplo, esse beiju aqui. Ele era para ir só com o prato. Mas como o negócio está demorando, aí eu vou cortar para vocês. Esse beiju aqui, ele é feito de farinha, que é de uma farinha branca. Ele não é feito só de... no caso dessa farinha aqui, ela não vai para a água. Ela é uma farinha seca, ela é uma farinha direta. A farinha que vai para a água, não é que a farinha, depois de pronta, ela volte para a água. É porque a mandioca precisa ficar um tempo na água para ela perder o veneno. Não, alguns tipos de mandioca, até mesmo a mandioca brava, que tem o veneno, também pode se consumir de outros modos. O que você não pode consumir é ela crua ou tucupi. Tá? Tá. Então, deixa dar 5 minutos de pergunta. Isso, a farinha d'água é essa. Aqui parece que parou de novo. Ele é feito de farinha. Essa é um tipo de mandioca, ela é feita de mandioca branca. Ela não é feita... Outra coisa, gente, para nós, na região norte, não existe isso. A mandioca branca é a mansa, a mandioca amarela é a brava. Tu vais ter macaxeira amarela, deliciosa, tipo manteiga. Necessariamente ela não é branquinha, nem só da clarinha. Da mesma forma como vai ter mandioca, que ela é mais clara dentro e ela tem bastante veneno. Então, daí que vem mais uma questão enquanto às culturas alimentares. É a nossa sabedoria enquanto ciências da nossa própria floresta, dos nossos próprios roçados. E aí eu ia usar o exemplo do açaí para falar para vocês da diferença entre gastronomia e cultura alimentar. Eu sou autora do conceito de cultura alimentar, que foi feito de uma autoria coletiva também. Até 2013, o Brasil não reconhecia a cultura alimentar como uma expressão cultural brasileira. Até 2013, o que figurava não só no Brasil, quanto na ONU, na FAO, em todos os cantos, era só gastronomia. Mas, pela etimologia da palavra, gastronomia se entende como o estudo do gastro, que se convenciona como o estudo do sistema alimentar. Logo, tudo aquilo que se produz para comer, que se faz para comer, ele vai ser um produto gastronômico. Mas nem tudo que é da gastronomia, ele é da cultura alimentar. Nem todos os espaços que são espaços gastronômicos são espaços de reprodução de práticas culturais. Então, quando a gente faz essa distinção, é exatamente por compreender que são processos diferentes e que a nossa forma de compreender o mundo, o nosso modo de vida e que as nossas ontologias indígenas e tradicionais, elas também percebem o alimento de outro modo. Então, é aí que a gente incide sobre o Ministério da Cultura, sobre o governo brasileiro e vai pautar o conceito de cultura alimentar, que foi muito rechaçado pelos chefes de cozinha e ainda é até hoje, mas nós, enquanto povos originários e comunidades tradicionais, compreendemos e sabemos do que nós estamos falando e colocamos essa distinção não só no campo da gastronomia, mas aí ele abraça vários outros campos de luta e de conhecimento. Por que eu estou falando dessa diferença para vocês? E eu falei do açaí. O açaí, que é esse açaí horrível que tem para cá, tem gente que gosta. Esse açaí, para nós, nem açaí é. E não é uma forma de expressão de dizer, isso não é açaí. Por quê? Porque quando eu pego um pacote desse e eu viro o rótulo,
tem umas 30 coisas escritas dizendo para nós o que é açaí. Aquilo não é açaí, gente. O açaí, ele é açaí batido com água. Então, se me perguntar, o que tem nesse açaí? Açaí. Simples, açaí. E aí, você quer um açaí, me dá um negocinho desse tamanho, que quando tu vira, parece que tem mais coisa dentro dele do que cabe naquele pote. Então, esse outro, ele é um produto gastronômico, mas ele não faz parte da nossa cultura alimentar, porque a gente não se reconhece nele. Eu não sei o que é, ele não faz parte disso. A cultura alimentar, ela é o saber, o fazer, o falar, é o nosso vocabulário, são as nossas práticas culturais ancestrais, são as nossas técnicas artesanais, são os nossos processos, que são processos que trazem a dimensão identitária, a dimensão simbólica como dimensão prioritária. Não é a dimensão do trabalho. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Mas e a rúcula orgânica, agroecológica, que vem da agricultura familiar? Ela é uma delícia, mas ela não é da minha cultura alimentar. Certo? Ela é uma punk. Essa é uma punk, não a chicória. Não o jambu. Então, quando a gente fala sobre aquilo que é, aquilo que é da nossa cultura alimentar, é aquilo que a gente se identifica, é aquilo que a gente se reconhece. E as implicações políticas disso são seríssimas. Porque a cultura alimentar, ela é indissociável da garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Ela é indissociável do alcance da soberania alimentar, assim como ela é indissociável da autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos, ela está ligada à sua cultura alimentar. Porque nós nos identificamos com aquilo que nós comemos. E o que nós comemos, ele também é o que nós somos. O corte de um alimento, seja ele um alimento oriental, seja ele... Oba, chegou, vamos lá. Ufa! Não, vai para todo mundo. Vamos contar aqui quantos são. Gente, chegou a canhapira. Eu não sei se ainda tinha mais algum assunto para falar. Eu acho que o repertório já foi todo. Não, brincadeira, gente. É que isso é um compromisso de vida, é um compromisso com os nossos povos, é um compromisso com o nosso território. Então, é para sempre. A gente vai colocar um pedacinho de peixe e um pouco de caldo. Deixa eu só passar esse para cá. Que aí... Deixa eu só pegar aqui. A gente vai pegar um pouco de peixe, um pouco de caldo. Eu vou fazendo assim, eu vou colocando o peixe, aí tu coloca um pouquinho de caldo, que vai ficar mais rápido e mais fácil. Eu fiz uma sujeira. Não, mas tem uma concha. Ou então faz o seguinte, coloca... Oi? Me dá... tá aqui. Tá. Cadê a pimenta? Deixa eu pegar essa pimentinha aqui. Ele quer fazer aqui, peraí. Pronto. Oi, gente, vai esfriar. Aí cada um fotografa o seu, não? Não vai garfo. Não vai garfo. Só que não se garantir, não fique com vergonha, a peça. A gente faz aqui, ó. Tá?
Vai pegar aqui. Ah! É isso. Ah, então é assim que vai. Tá. Então, bora lá. E aí, o que eu estava falando para vocês, né, das implicações políticas sobre tudo isso, é porque a gente fala de cultura alimentar e parece que é só essa coisa bonitinha de fazer a comida indígena sustentável, amiguinha do planeta, essas coisas legais. E que isso não tem a ver com biopirataria, com tráfico humano, com crime organizado, tem a ver com tudo isso. Principalmente com as questões de exceção e autoritarismo e o avanço do fundamentalismo religioso. Quem acompanhou aí os acarajés de Jesus, né, o acarajé gospel, o acarajé da Barbie e tudo mais, isso são demonstrações. Pronto. Senhora que estava com saudade do Pará. Eu não sei se essa senhora comeu por lá, mas eu acho que não. A senhora foi até Cachoeira do Arari? Ah, não foi. Hoje já dá para chegar, hoje já está rápido. Fica 2h30 só de barco de Belém, mas para chegar de onde vem minha família são 22... Ah, é pertinho, é só atravessar o rio. Esse é perto. Não queria pegar com a mão para não deixar o pessoal pegar junto, mas a gente vai por causa do prato. Eu quero quebrar o beiju aqui. Se alguém quiser garfo, é só pedir, gente, que a gente dá. Pode ir pegando, pode ir pegando. Quando a gente começou a fazer esse trabalho de cozinha, o nosso trabalho ele foi muito recriminado por causa do tipo de comida que a gente fazia. Disseram que a gente era uma vergonha para a cozinha do Pará e que a gastronomia brasileira ela era muito melhor do que a gente estava fazendo, porque os chefes tinham saído do país para estudar em Le Cordon Bleu, trazido outras técnicas para evoluírem a nossa cozinha, para atualizar os nossos pratos e fazerem releituras. Pois é, eu escutei isso muitas vezes. Quando nós iniciamos o nosso trabalho, nós recebemos uma visita do Sistema S, que foi lá, e disse para nós que a gente não ia durar 3 meses, porque ninguém ia querer saber de comer o que a gente estava oferecendo. Que, afinal de contas, a gente não tinha nem um suco normal. Porque tu chega para comer, não ia se tratar, e o suco que a gente tem vai ser suco de araçá, suco de miriti, suco de tucumã, um monte de suco assim. Aí disseram que a gente não tinha um suco normal. Então, que a nossa cozinha, ela não era uma cozinha de padrão internacional, que a pessoa chegava lá, ela não sabia o que ela ia comer, o nosso cardápio com esses nomes que ninguém entende, uns sucos que ninguém conhece, que a gente não ia passar de 3 meses. Nós temos 15 anos. E o nosso serviço lá, todo era em cuia. Era não, ele é em cuia. Todo em cuia. Vem um prato de apoio, mas ele é todo em cuia. E esse serviço em cuia também sofreu discriminação.
porque a gente não sabia montar um prato. A gente não sabia fazer a sofisticação de um prato. Essa semana até teve um post sobre isso, como sofisticar um polvilho. Não sei se vocês viram. Agora, que engraçado! Tá vendo esse pessoal que anda com essa menina chata lá? Esse aqui não tem ainda. Pode levar esses aqui todos. Tá vendo? Fica diferente sem o limão, mas é outro gosto, é outra referência. A senhora quer o quê? Claro! Pois é, esse é um comentário que a gente escuta de muita gente. Eu não gosto do tucumã porque eu não gosto da textura lisa do tucumã. Só que quando ele vai com a pimenta, é igual o mucajá. Quem daqui conhece a macaúba? A macaúba também é lisa, né? Muito obrigada. Pode, se quiser levar, se quiser mais um pouquinho, tem aqui. Gente, quem quiser mais um pouco, pode pedir, viu? Que tem um montão aqui. Pode. Não, pode levar, tem um monte aqui, pode pegar. Ela já está indo, não tem problema não. A gente vai só passar para todo mundo, gente, aí, para quem quiser trazer o seu pratinho também, pode trazer. E essa não é uma comida, por exemplo, que ela vai figurar lá do lado do pato no tucupi, quando se fala do Pará. Né? Comida cozinha paraense, é o que? É filhote no tucupi, é pato no tucupi, é maniçoba. Só que ela não figura, apesar de ser uma comida do Pará, antes do Pará ser Pará. Ela não está lá. Por conta daquelas questões que a gente falou no começo. Existe um racismo sobre a alimentação, e ele é muito forte.